Boa noite, a graça e a paz. Muito obrigado pelo convite. Agradeço à igreja pelo privilégio de estar com vocês. Eu sou Marcos de Almeida, sou servo de Jesus Cristo e chamado para, de alguma maneira, pela sua graça, poder compartilhar a palavra, mas compartilhar a palavra dentro do seu contexto, levando em conta a revelação de Deus, aquilo que Deus fala dentro do seu ambiente histórico, cultural, e também qual é a mensagem que fica para os nossos corações. Então, muito obrigado mais uma vez, realmente é uma alegria, e digo a você, eu dependo muito do Senhor, nessa hora, dependo da ação e da graça do Senhor, para que Ele fale conosco, em nome de Jesus, que a palavra é semente, e que essa semente encontre terra boa, coração preparado aí, e para que realmente possa produzir crescimento nas nossas vidas. Amém? Eu sou o Marcos, sou casado com a Evelise. A Evelise passou por uma cirurgia alguns dias atrás, uns 10 dias, e ainda está meio assim reclusa, né? Então está complicado ela sair. Então por isso que eu não estou com ela aqui. E sou grato a Deus pela minha amada, pela minha princesa. Estamos fazendo 25 anos daqui um ano de casamento. Sem a Evelise eu nem estaria aqui. Sou muito grato realmente pela minha esposa. E sou professor também no seminário Servo de Cristo. Tenho o privilégio de servir ali como professor. Sou professor também da Teológica Batista de São Paulo, ali nas Perdizes, e no Seminário do Betel Brasileiro. É serviço. Então a gente se disponibiliza para que Deus nos use. E esse é o desejo do meu coração, nada mais do que isso. Aí o que passa disso, Deus vai e abaixa a nossa bola. Deus vai lá, calma, baixa um pouquinho a bola, porque você está a serviço do reino. Só isso. Amém? E eu fiquei muito feliz com o tema que me foi proposto, que é nós pensarmos um pouquinho a respeito da primeira igreja cristã que aconteceu, que surgiu lá na cidade de Jerusalém. E eu quero convidar você para nós abrirmos o texto sagrado no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 41 a 47. Então, como o pastor já disse, enquanto você vai abrindo, se for surgindo perguntas, você pode anotar. E aí no final a gente conversa um pouquinho. Não significa que nós teremos todas as respostas, mas vamos ver qual é a pergunta. E aí veremos se teremos a resposta no momento propício. Então, Atos 2, a partir do versículo 41 até o 47. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, vendiam os bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado por esse momento tão ímpar, tão especial. Esse é um momento que o Senhor abre nos nossos corações. E nós desejamos que o Senhor fale conosco. A Tua palavra já está diante de nós. E pedimos agora, Senhor,
na total dependência, que o Senhor alimente o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Onde surge a primeira igreja? A resposta é simples, na cidade chamada Jerusalém, em hebraico Jerusalém. Essa cidade, ela fica num lugar muito, muito interessante. Até hoje ela está lá, é o mesmo lugar, a mesma cidade. E naquele tempo era um lugar estratégico até a cidade, porque a porção de terra onde fica ali, né, onde a nação foi construída, a terra prometida foi estabelecida, foi construída como nação, é um pedaço de terra que liga o norte, vamos dizer assim, do mundo naquela época com o sul. Então ela ficava num pedaço de terra bem próximo ali, não é, um pouco próximo ali do Jordão, próximo do Mar Morto também, mas onde havia uma rota comercial, onde o comércio passava, fazendo a ligação então das caravanas do norte para o sul e vice-versa. Por isso que aquele pedaço de terra é um pedaço de terra muito disputado, era muito disputado a posse e o domínio daquele território durante muito tempo. E o momento em que essa igreja está sendo estabelecida, que é o século I, há um império que domina todo o mundo, chamado Império Romano. Porém, esse império não surge assim do nada, não aparece assim, ou ele não acontece assim, simplesmente de um dia para o outro. Há uma evolução histórica que culmina naquele momento, que é um momento que nós chamamos de globalização, ou que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Estou citando o texto de Gálatas 4, versículo 4. Então, já houve um momento em que o mundo ficou globalizado. Em que sentido? Debaixo de um mesmo império, de uma política romana, influenciada pelos gregos principalmente, onde não havia pedágio ou fronteiras, as pessoas podiam circular tranquilamente, as pessoas podiam adquirir uma cidadania, então você tinha um trânsito muito grande de pessoas. No Império Romano também você tinha a comunicação feita por algumas línguas importantes, uma delas é o grego koiné, que foi escrito inclusive no Novo Testamento, outra é o aramaico, que é uma língua comercial, e o próprio latim. Então as pessoas podiam se comunicar, elas se comunicavam tranquilamente debaixo, basicamente, de algumas línguas importantes, mas principalmente o grego, né? Então esse momento onde nasce a igreja é um momento muito interessante, ímpar na história da humanidade. E a primeira coisa que eu digo a você, não foi por acaso. Não aconteceu assim, de qualquer maneira. Foi um momento especial, que eu entendo que aconteceu debaixo da soberania de Deus. Deus foi conduzindo a história. Onde é que surge esse conceito de impérios que dominam o mundo? Surge lá, próximo lá do ano 700 a.C., quando um império chamado Império Assírio surge no cenário mundial. É um império que domina os povos, e quando ele domina aqueles povos, ele mistura aqueles povos, ele mistura as pessoas, as famílias, as tribos, para que aqueles povos não se levantem com mais força. E esse império foi aquele império que Deus usou, falo sem medo de errar, que Deus usou para aplicar uma disciplina sobre o reino do norte. O que aconteceu? O povo ficou sobre um reinado de Saul. Saul teve uma boa iniciativa, uma péssima acabativa, foi substituído por Davi, o maior rei que a nação de Israel teve, e o seu filho Salomão foi quem substituiu Davi, e Salomão se envolveu com tantas mulheres, e ele permitiu então que o seu coração se envolvesse com idolatria, e Deus não admitia idolatria. Portanto, o seu reino foi dividido entre o norte e o sul. O reino do norte, que dá início com Jeroboão,
ele terá 19 reis, e todos esses 19 reis, todos eles, sem exceção, fazem o que é mal perante o Senhor, todos eles, sem exceção. E esse povo que se chama pelo nome de Deus, dá um testemunho tão ruim como esse, fazendo adoração a ídolos. A primeira coisa que Jeroboão faz é estabelecer 2 centros de adoração e colocar lá um bezerro de ouro em cada um deles. E dizer o seguinte: esse é o Deus que vos tirou do Egito. Portanto, Deus mesmo prepara o cenário histórico, surge o império chamado Império Assírio, e no ano 722 a.C., esse império então elimina completamente 10 tribos do povo de Israel. Nunca mais essas 10 tribos voltam a ser, tribos como eram antes do Império Assírio. A capital desse império é Samaria. Aí você entende no Novo Testamento por que os judeus não se davam com os samaritanos, porque deixou de ser um povo puro. O reino do sul continua, são aquelas 2 tribos. Esse reino terá mais ou menos 20 reis, desses 28 apenas farão e seguirão a lei do Senhor, serão fiéis ao Senhor, mas no ano 586 surge um novo império. Esse império é o Império Babilônico. Esse império então toma a nação de Israel, leva cativo, faz diferente do que fez o imperativo do Império Assírio, e essa nação então ela é preservada de alguma maneira, e aí que nós temos a história de Daniel, nós temos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se deixaram contaminar. Então é um povo que manteve a identidade como povo de Deus. Esse império é suplantado por um outro chamado Império Medo-Persa. E quando você vai lendo o relato bíblico, você vai lendo o Antigo Testamento, você percebe que cada império que surge é um império que surge debaixo da graça, da soberania, do plano de Deus, que não pode ser frustrado. Portanto, a Bíblia, o texto, ele está completamente entrelaçado com a história e com a cultura. O cristianismo não é uma religião que está completamente alheia ao movimento e ao progresso histórico. Muito pelo contrário, é Deus quem levanta impérios e quem derruba. É Deus quem estabelece, Deus quem comanda, Deus quem está no controle da história. Ele é soberano. Esse Império Medo-Persa, debaixo desse Império Medo-Persa, que há a permissão para que então aquele povo que está cativo lá na Babilônia, está lá, preso lá na Babilônia, e comece a voltar. Então você tem 3 retornos, com Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel na reconstrução do templo, que é citado aqui no texto. Ele volta para reconstruir um templo que foi destruído completamente. Neemias volta para reconstruir os muros em volta, e Esdras para restabelecer novamente a palavra do Senhor, para que gere novamente temor no coração daquele povo que se afastou do Senhor. Tudo que Deus faz para cumprir o seu plano, que é chegar na plenitude dos tempos. Então nós estamos caminhando. 722 o Império Assírio, 586 o Império Babilônico, 536 o Império Medo-Persa, o Império Medo-Persa suplantado por um outro chamado Império Grego. Esse Império Grego, no ano 321, ele se estabelece com um homem chamado Alexandre, que depois será conhecido como Alexandre o Grande. Quantos anos ele tinha? 22 anos. 22 anos. Pensa num jovem de 22 anos, discípulo de Aristóteles, homem conhecedor, homem de reflexão, homem que conhecia, homem que entendia realmente, e ele elaborou táticas de guerra, e com 33 anos, 10 anos depois, ele já havia conquistado quase todo o mundo. O império então é expandido, esse império grego, mas ele morre com 33 anos. E quando ele morre, o seu reino é dividido em 4 partes. 2 nos interessam, né? Que é a dinastia Seleucida e Ptolomaica. É debaixo dessa dinastia que esse povo que voltou para Jerusalém e reconstruiu o templo, é debaixo desse império e dessa dinastia que sofrerá grandes transformações. Então, quando nós pensamos na cidade de Jerusalém, aqui nesse momento de Atos,
Nós temos que pensar numa cidade muito transformada, muito diferente, numa religião que não existe mais. Aquela religião do Antigo Testamento não é mais a mesma do Novo Testamento. O judaísmo que está acontecendo aqui já é um judaísmo completamente transformado, multifacetado, pluralizado, relativista em algum sentido, por conta dessas transformações que acontecem nesse período da história que é chamado de período interbíblico, que não está registrado como história, que é aquela folhinha em branco que você tem quando você acaba o Antigo Testamento, começa o Novo, não tem uma folha em branco ali? Esse é o período interbíblico ali. Então, quando surge o Império Grego é um império tão intenso, tão importante, que é um império que entra no mundo e nunca mais sai. Nunca mais sai. Por quê? Porque a sua influência é muito grande. No campo da filosofia, né? Filosofia, juntando duas palavras gregas, philos e sofia. Philos é amigo, ou amante, ou aquele que gosta, e sofia é sabedoria, aquele que gosta da reflexão, do pensamento, das elucubrações. A filosofia marca uma mudança do mito para a reflexão. Então, os homens entendiam a realidade a partir do mito. A partir da filosofia, o homem começa a fazer a pergunta: qual é a causa primeira de todas as coisas? Quem é que gerou tudo isso que existe? Que é a indagação até hoje das pessoas. Esse império também surge e ele faz a unificação de uma língua, chamada grego koiné, que eu citei agora há pouco, que será a língua dos quais o Novo Testamento se apropriará. O Novo Testamento se apropria dessa língua. Todo o Novo Testamento é escrito em grego. Uma língua diferente, a primeira língua que tem um sistema alfabético, primeira língua que estabelece o sistema alfabético, e uma língua também usada para a reflexão, para os escritos, para os tratados. Mas o que acontece é que quando aquele povo está no cativeiro, e ele volta, ele retoma, ele reconstrói o templo, ele volta completamente mudado, porque o templo deixa de ser um mero lugar de adoração para ser também um lugar onde haverá o controle político, né, do povo. Por quê? Porque Israel não tem mais nação, não tem mais terra. Quando nós pensamos aqui nessa igreja que está sendo estabelecida, a nação de Israel não existe mais. O que existe é o templo, vetorizado, diminuído. Então, é no templo onde o judaísmo se mantém. É como se você pensasse hoje lá no Vaticano. O Vaticano é praticamente um estado dentro da Itália, não é isso? Que fala o latim. A mesma coisa está acontecendo nesse momento aqui da história do Império Romano. Porque depois que Judá é levado cativo pelos babilônicos, quando eles retornam debaixo de um império, do Império Medo-Persa, suplantado pelo Império Grego, depois disputado pela dinastia Seleucida do norte e Ptolomaica do sul. Eles ficam disputando aquele pedaço de terra, até hoje, né? Há uma disputa intensa ali, justamente por causa disso. Então a disputa que acontece ali por aquele território ali é uma disputa comercial, é uma disputa política, uma disputa econômica. Jerusalém está no centro da atenção ali. O templo deixa de ser um lugar onde as pessoas vêm, como por exemplo acontece aqui. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, e nós já fizemos isso. Nós já levantamos as nossas mãos, nós já rendemos o nosso coração, nós oramos, ouvimos testemunhos, cantamos os cânticos. Mas o templo deixou de ser um mero lugar de adoração e passou também a ser um lugar onde se governava a nação. Mais do que isso, passou também a ser a casa da moeda, onde se começa a cunhar e a fazer moedas para o comércio. Aí você entende por que quando Jesus entra no templo e ele vê aqueles homens fazendo o câmbio, trocando dinheiro, porque você entende por que Jesus fica tão irritado. Porque isso era normal que isso acontecesse. Havia uma moeda própria para cada templo. Quando você chegava ali para fazer a compra ou para comprar algum animal, para fazer alguma oferta que deveria ser vendido ali, você tinha que fazer o câmbio. Como se você fosse para a Europa hoje. Chega lá, é outra moeda. Então você tem que fazer a troca, né, do real mais fraquinho para o dinheiro forte, que é o euro, né? Se você for para os Estados Unidos, tem que fazer a troca
do real para o dólar. A mesma coisa acontecia nesse tempo. Então você começa a perceber que a primeira igreja surge num momento muito complexo, muito intenso, de muita diversidade. Então, como é que ficou a religião? Quem eram esses judeus do Novo Testamento? Eles eram uma religião muito fragmentada, muito dividida. Então, aquela religião unificada, onde acontecia em torno do templo, ela foi modificada. A primeira mudança que teve é quando o Império Babilônico levou cativo, levou parte dos judeus, uma outra parte ficou. E aquela parte que ficou envolvida com atividade agropecuária, e eles ficaram muito pobres. Eles empobreceram, então houve uma diferença social, econômica. Então você já passa a ter, nesse período interbíblico, o judeu pobre e o judeu rico. O judeu mais rico e o judeu classe nobre. Então você vai ter diferença social. E o que é interessante, para cada classe social você terá um partido religioso. Por exemplo, quando você pensa nos fariseus, os fariseus são um partido religioso dos judeus que está ligado à classe média. Quando você lê lá saduceus, os saduceus, um partido religioso ligado à classe alta. Quando você ouve lá os essênios, um outro partido, uma outra, vamos dizer, facção do judaísmo que está ligado com a classe baixa, com as pessoas mais simples. Mas você tem outros partidos, você tem os zelotes, que eram aqueles guerrilheiros judeus, eles andavam com uma faquinha aqui assim na mão. E se eles não gostassem de alguém, simplesmente fazia esse movimento aqui, ó. Cortava a jugular e eles iam embora e acabou. Para completar, para você entender ainda um pouquinho mais o contexto do que está acontecendo aqui, o Império Grego estabeleceu um novo conceito de cidade, chamado polis. Para quem vai se lembrar, ou para quem está estudando, jovem que está estudando, já ouviu essa expressão cidade-estado, não é? Então, quem estabeleceu esse conceito foi o Império Grego, mas isso não aconteceu apenas na Grécia, na Hélada, não é? Lá no Peloponeso, na Macedônia. Não, esse modelo vai ser duplicado, isso vai ser espalhado por todo o Império, mesmo ali, já no Império Grego, já começa a se estabelecer cidades autônomas, onde eles poderiam se apropriar de um tipo de governo que eles quisessem. E onde os povos teriam liberdade de continuar se envolvendo com seus deuses. Então, aquela expressão no Império Romano, religio-lícita, onde cada povo pode continuar adorando o seu próprio Deus, não nasce no Império Romano, isso vem com uma influência do Império Grego. O que é uma polis? Uma polis é uma cidade, e Jerusalém sofrerá influência desse conceito. Então, uma polis é uma cidade cosmopolita, tipo São Paulo. Se você tivesse que definir a cidade de São Paulo, como é que você definiria? Qual é a população de São Paulo? A população de São Paulo, gente, é um encontro multifacetado de um enorme número de culturas e de pessoas que sofrem influência de tudo quanto é tipo, tudo quanto é lugar. Eu mesmo sou uma mistura de índio, bugre, com italiano, com português, com um pouco de raça negra. Isso já estava acontecendo nesse momento, por causa do encontro de culturas que aconteciam nas polis, nas cidades. Essas cidades tinham seus templos, também como centro de religião, de governo e de casa da moeda. Não é só Jerusalém. Jerusalém, lá no Império Grego, lá debaixo do domínio seleucida, foi amplamente atacada para ser de vez uma cidade grega. Tanto que do lado da cidade de Jerusalém se construiu uma cidade chamada Acra. E Acra passou a ser a cidade. E se essa cidade continua, Jerusalém não existia mais com o nome de Jerusalém, mas seria chamado de Acra.
E Acra era uma cidade que tinha como objetivo eliminar de vez o judaísmo, de vez. Mais ou menos o que Hitler tentou fazer com os judeus na Alemanha, eliminar o judaísmo de vez. Daí surge um camarada que você já deve ter ouvido falar, Antíoco Epifânio IV, que ele destitui completamente, né, o judaísmo, e ele proíbe o judeu de exercer a sua religião, mas proíbe de uma maneira radical. Se você fosse pego fazendo qualquer atividade, você sofreria a sanção de morte. É aí que surgem algumas revoltas, mas uma especificamente que muda o cenário, que é chamado a revolta dos Macabeus. Os Macabeus é que retomam novamente a religião dos judeus, e isso vai se manter até o ano 66, quando surge então, ano 66 a.C., quando Pompeu entra na Palestina, então está instalado e implantado o Império Romano. Então, esse é o contexto. É nesse momento que surge a primeira igreja. Então, gente, não foi simplesmente uma igreja que surge numa situação assim de tranquilidade, numa aldeia, não. Foi numa cidade completamente em ebulição, onde as raças se encontravam. E é fácil você perceber isso quando você estuda o texto de Atos 2. Né? Você tem uma mistura de línguas, pessoas chegando de tudo quanto é lugar. Onde a religião deixou de ser uma busca pela face por uma intimidade com Deus, para ser simplesmente obediência à lei. Porque o judaísmo do período interbíblico não é aquela religião israelita, onde se buscava o kabod, a glória, a doxa de Deus. Agora o judeu, ele vai fazer o que ele tem que fazer na sua religião por ordem da lei. A lei manda e ele obedece. Então, se a lei fala, você vai adorar a Deus, ele vai adorar a Deus não pelo que Deus é, mas vai adorar porque a lei está mandando. Nesse sentido, a lei se tornou fria. É nesse sentido que a lei mata. Quando o alvo não é um relacionamento com o Deus imanente, um Deus que se faz presente, não é pela busca de uma mudança de caráter, mas simplesmente qual é a regra? A regra é essa, vou cumprir. Esse tipo de religião é muito mais fácil de viver. Então é nesse contexto onde o judeu perdeu de vista a Deus, onde o judaísmo, a religião, está completamente dividida, fragmentada, completamente fragmentada, onde os judeus não se entendem, eles brigam entre eles, não há mais uma unanimidade. Para você ter uma ideia, o conceito do sumo sacerdote era o conceito do sumo sacerdote. Entre os judeus eles conseguiram estabelecer mais de um sumo sacerdote. Eles começaram a brigar pelo poder do templo. Porque ser o comandante do templo dá prestígio e dá dinheiro, poderio econômico. Nesse contexto, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. A plenitude dos tempos é esse império romano, com as suas possibilidades, com livre acesso às pessoas. O impulso missionário se dá pela facilidade que tem de trânsito, pela busca de novas terras, onde o trânsito era tranquilo, poderia se transitar livremente. A língua é uma língua comum, porque o grego koiné, onde os povos poderiam se entender. Então não houve um momento mais propício, mais especial do que esse para a propagação do Evangelho, que de fato tomou todo o império, e depois isso o cristianismo vai sofrer por conta disso, as perseguições, mas nesse momento aqui a igreja surge exatamente para trazer uma mudança de foco e para de fato estabelecer o reino de Deus de uma vez por todas. E quais são as instruções, o que é que o texto nos fala a respeito dessa igreja, dessa primeira igreja em Jerusalém? Então, a primeira coisa que nós vamos entender
é que Deus muda um pouco o eixo da religião. E agora, essa igreja será formada por pessoas, não que nascem debaixo de uma cultura ou de uma nação. Nasci no Brasil, sou brasileiro. Nasci na Judéia, sou judeu. Nasci em Israel, sou israelita. Isso vai mudar. Essa igreja agora contemplará os seus membros, eles terão um diferencial. As pessoas que formam essa igreja serão pessoas que estão capacitadas pelo Espírito Santo. E isso não é para qualquer pessoa. E é bem interessante porque o último versículo que nós lemos lá, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. E é muito importante porque no texto original, na língua grega, esse verbo ele está na voz passiva. Então não eram as pessoas que se salvavam, elas iam sendo salvas. Isso é um ato de Deus, ali, nesse momento aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que essa igreja se forma nesse contexto muito complexo, de religiões das mais diversas que você pode imaginar, das influências mais diversas de todos esses impérios que foram acontecendo. Surge agora uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver e de se relacionar com Deus. Primeira coisa, essas pessoas, para se relacionar com Deus, eles deveriam estar capacitados pelo Espírito Santo. Isso está escrito em Atos 1, versículo 8. Mas começando no 4, diz o seguinte: comendo com eles, determinou-lhes não se ausentasse de Jerusalém, não se ausentasse de Jerusalém, primeira igreja, fica em Jerusalém, porque é aqui que nós vamos dar início a uma nova maneira de entender um novo tipo de religião. E religião, gente, é o religare, né? A ideia de se religar com Deus. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, quando será esse tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse é um texto muito conhecido. Mas recebereis poder. Quando vocês vão receber o poder? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Que igreja é essa? Primeira igreja formada por pessoas que recebem, que se tornam a habitação do Espírito Santo. Isso é uma mudança significativa do Antigo Testamento para o Novo. Porque no Antigo Testamento, realmente o Espírito, ele vinha, mas ele vinha apenas sobre o ungido. Somente sobre uma pessoa, que era o rei. Vinha sobre o rei, somente isso. Ou ele vinha se envolver com o profeta. Agora uma mudança, primeira mudança significativa. Todas as pessoas que são salvas por Deus, que são trazidas para formar um corpo chamado corpo de Cristo, que não é uma mera organização, mas é um organismo. Essas pessoas, para que elas formem de fato a igreja, elas têm que estar capacitadas pelo Espírito Santo. Precisam ser a habitação do Espírito Santo. E aí tem essa palavrinha poder. Que palavra é essa? Na língua original é o dinamis, que é essa ideia de habilidade, força, vigor. Os discípulos precisariam dessa capacidade, desse vigor mesmo. E a pergunta que nós temos que olhar para o texto e fazer é a seguinte: para que poder? E o próprio texto responde: para que vocês sejam minhas testemunhas. Essa palavra testemunha no original é a palavra mártires. A palavra no original grego, mártires, traduz a palavra testemunha. E a gente entende muito bem o que significa essa palavra mártir. O mártir é aquele que não
tira o pé do lugar. Ele não nega a sua fé. Ele não vira as costas para o seu Senhor. O mártir é aquele que fala a respeito das grandezas de Deus, porque ele tem um envolvimento pessoal, ele sabe quem é Deus, e ele permanece firme quando ele é atacado ou quando dele é inquirido o abandono. Eu não abandono, fico firme. Nesse sentido, só podemos fazer isso por uma habilidade especial. Porque na hora em que a minha vida está em jogo, vou piorar um pouquinho mais. Na hora que está em jogo alguém da minha família, vou piorar um pouquinho mais. Quando está em jogo meu filho. Será que eu continuo ainda confessando Cristo como meu Senhor? A igreja não tinha a mínima ideia do que ela iria passar. Mas depois do dia 19 de julho do ano de 64, a igreja passou a experimentar atrocidades, porque se tinha uma coisa que o Império Romano sabia fazer, eles sabiam torturar. Eles sabiam machucar as pessoas. E os cristãos foram bem machucados. E para ser igreja, e para permanecer igreja, e para que aquela igreja que começou em Jerusalém chegasse até hoje aqui, para que nós pudéssemos estar reunidos hoje aqui, muitos cristãos tinham que ter dinamis, para que eles pudessem ser mártires. Que não é fácil, naturalmente, vamos pensar, naturalmente, é muito difícil. Somente por uma capacitação. Então, a implicação direta é o seguinte: se você ora pedindo poder, a pergunta é: para que você quer poder? Nunca deve ser para a autopromoção, que é um erro no nosso meio hoje evangélico. É um grande erro. Você querer o poder para que você apareça. Ora, João Batista, logo no início do ministério de Jesus, já apontou para nós qual seria o padrão do cristianismo. Importa que Cristo cresça e eu diminua. Primeira igreja já começa estabelecendo princípios completamente diferentes do que acontecia naquela época. Naquela época, o religioso, ele se tornou mais importante do que Deus. Pode imaginar isso? Fácil. Basta nós orarmos no nosso cenário, vou falar só da gente, tá? Nosso cenário evangélico. As pessoas se tornam mais importantes do que Deus. A ponto de um fariseu, depende da linha do farisaísmo, se ele encostasse alguém na rua, ele ia queimar sua roupa, porque ele diria que aquela pessoa, ela não tem dignidade para tocar nela. A primeira igreja estabelece outra maneira de existir. Então, nada disso. Primeira coisa, vocês vão aprender que há uma capacidade que está disponível àquelas pessoas que estão sendo salvas. E que ela está disponível, essa habilidade está disponível a cada um de nós. Segunda coisa, nesse contexto, outra marca que esse texto nos fala, alguma coisa, porque Lucas não fala muito sobre essa igreja. A gente entende mesmo pelo contexto e por alguns textos. Ela é formada por pessoas que aprenderam agora a respeito de um tipo de disciplina, que é a oração. Então, eles perseveravam na oração, perseveravam, segundo, na doutrina, e terceiro, perseveravam na comunhão. Havia oração no mundo antigo, mas a oração no mundo antigo, ela tinha uma função diferente do que ela vai ter no cristianismo. A oração no mundo antigo era feita com o desejo de mudar o pensamento ou mudar a própria divindade. E no cristianismo não é assim, porque nós entendemos até por conceito que Deus é um Deus imutável. Minha oração não vai mudar Deus, porque se mudar Ele não é Deus. Simples assim. Então por que eu oro? E, puxa, tantas vezes, pastor, as pessoas vêm me perguntando, então por que eu oro? Eu vou orar para que o meu coração entre na mesma sintonia
com a vontade de Deus. Jesus vai dizer isso, seja feita, mas eu estou tão ocupado, eu estou tão tomado pela complexidade da minha vida, da minha existência, dos meus afazeres, que se eu não desenvolver um tempo, um canal, um momento para parar, estar a sós com Deus, dificilmente eu vou discernir a voz de Deus. Então os cristãos, eles usam esse termo aqui, né? Essa palavra aqui, proselré, né? Que a ideia, esse proselré, pros é estar diante, né? Estar assim junto, ou estar inclinado diante de Deus. E a oração é um tempo de qualidade, que esses discípulos perseveravam. E essa palavra perseverar no original ela é muito interessante, porque ela nos dá a ideia de permanecer forte, ser firme, ser constantemente ocupado e envolvido com a oração. Então a ideia de persistir é a ideia de ganhar sensibilidade a ponto de entender. Por isso que o segundo ponto é doutrina. E é um grande problema realmente. Eu sou da área de ensino, eu leciono há 15 anos, eu tenho o maior prazer assim na reflexão, no pensamento, mas tudo isso será muito pouco uso se de fato não houver essa ação do Espírito Santo. Isso será muito pouco se de fato não houver transformação. Então a primeira coisa é perseverar na oração e a segunda coisa é perseverar na doutrina. Uma coisa anda junto com outra. Não dá, uma igreja não vai subsistir sem doutrina. O que é doutrina? A palavra doutrina é a palavra didascalia, que é o eixo, centro do que Jesus fazia. Ele sobe no monte em Mateus 11 para fazer o quê? Para ensinar. Termo no grego, didascalia. Então ele subia para ensinar. E a doutrina, ela vem a partir do texto. Não é do que eu acho. Um grande problema nos nossos dias é que o meio evangélico hoje abandonou a segunda parte do que aconteceu na primeira igreja, que é a doutrina, e ficou só com essa ideia do místico, né, de buscar a voz de Deus, mas espera aí, Deus se revelou, e a voz e a mente de Deus se materializou num texto, e nós temos que estudar esse texto, estudar firmemente. Uma coisa que esse mundo, e não era diferente no primeiro século, pode fazer com você, é roubar o que você tem de mais precioso, o seu tempo. O seu tempo. Como? Tomando todos os espaços, de modo que não sobe tempo no dia para você parar e meditar no texto. Como é que eu faço para que eu não me envolva com escarnecedores e tenha discernimento sobre isso? Como é que eu faço para não ficar andando com pecadores? Como é que eu faço para eu tomar cuidado com os conselhos? Porque se tem uma coisa que as pessoas adoram fazer é dar conselho, né? Meu Deus do céu, como é que eu faço para discernir se aquele conselho eu devo ouvir ou não? Salmo 1 vai dizer isso. Medita na lei do Senhor dia e noite. Tenha o cuidado de cumprir o que ele diz. Aí ele faz uma analogia, que essa pessoa que faz isso, ela é bem-aventurada, ela é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá fruto no tempo, as folhas não murcham e dá fruto no tempo certo. Tudo que essa pessoa faz prosperará. Doutrina, ensino, conhecimento. O que vai acontecer aqui, né, semana que vem é isso, pastor? A semana teológica, gente, é fundamental, é sensacional. Uma igreja que disponibiliza um espaço para você poder pensar, porque se tem uma coisa que você precisa fazer é pensar. E o cristianismo, ele nasce dentro dessa perspectiva. Doutrina é para que a gente pense, para que a gente questione, sim. Eu gosto dessa ideia do ponto e contraponto. É muito importante. Em terceiro lugar, eles perseveravam na koinonia, na comunhão. Comunhão, gente, é de fato entender
que há áreas em comum entre nós. Não é tudo. Não é tudo. É tudo? Não. A gente não consegue ter plena comunhão com todo mundo, mas há áreas de comunhão. Isso que é interessante no texto original, no termo original da palavra koinonia, que é a ideia de que há algumas coisas que a gente consegue fazer em comum, apesar das nossas diferenças. Isso é a marca da primeira igreja. E é tão marcante que, quando as pessoas tinham necessidades, elas eram supridas pelo dinheiro do outro, não pelo seu próprio dinheiro, por conta do momento histórico da economia que se vivia. Claro, nós não vamos adotar esse padrão aqui, agora todo mundo aqui traz, como eu vi aí essa semana, né? Entrega o seu carro, porque você vai entregar o seu carro e você vai ter dinheiro para comprar um Lamborghini. Eu não sei se você vai entregar o seu carro e se você deve fazer. Eu acho que você não deve fazer isso mesmo. Traz seu carro, traz a escritura da tua casa, traz tudo para cá. Vamos vender tudo e vamos distribuir, vamos fazer aqui um tipo de uma comunhão econômica aqui. Isso não é isso. Isso aconteceu na primeira igreja porque ela é a primeira igreja. Mas não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando em que as necessidades são muitas, são múltiplas, e que a primeira igreja estabelece um princípio: nós vamos estar ligados pelas áreas em comuns que Deus estabeleceu entre nós. E qual é o auge da comunhão? É o partir do pão, é a ceia. Sabe que a ceia é o símbolo dessa koinonia aqui. Em que sentido? É um pão, a ideia é essa, né? Um pão que é a partir de muitos pedaços, e esses pedaços eles são distribuídos para que ele volte a ser um novamente. Por isso que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, não é só o seu próprio corpo, é você também, mas é discernir a sua relação com o outro. Come e bebe para a sua própria condenação. E Jesus vai ampliar esse conceito dizendo que se você está no momento de celebração, de comunhão, de adoração, e você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, o que você faz? Você vai em direção a esse irmão, se acerta com ele, depois você volte e adore o Senhor. Essa é a ideia, para que de fato a comunhão seja uma verdade. Terceiro lugar, a igreja passa a ser a proclamação de que agora o Deus se fez carne e ele tomou o lugar do pecador. Portanto, há um acesso, há um caminho. Então, o que é que acontecia? Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E essa palavra apóstolo aqui, queridos, é a palavra mensageiro, missionário. Essa é a ideia da palavra apóstolo, que é aquele que é enviado com uma mensagem. Não havia aqui nenhuma ideia aqui de que havia uma hierarquia, o apóstolo que manda no bispo, que manda no pastor, que manda no diácono, que não manda em ninguém. Não é essa a ideia. A ideia aqui é que havia uma função de ensino efetivo na igreja. A igreja proclamava a verdade. E o que acontecia? Sinais e prodígios, sinais e prodígios, naquele momento lá, está falando sobre, sobre os atos que Deus passa a fazer para que a igreja, que é embrionária, passe a existir de uma maneira efetiva, num contexto muito complicado, muito complexo mesmo. Ou seja, um sinal pelo qual o poder de Deus e a sua majestade passam a ser conhecidos. Pode acontecer? Claro, pode acontecer. Os milagres sobrenaturais, extraordinários, mas eles só são extraordinários e são sobrenaturais porque eles não são de toda semana. Ele deixa de ser extraordinário e sobrenatural, para ser natural. Quando há uma necessidade, um plano de Deus para que o seu nome seja glorificado. A fé e as necessidades iam sendo supridas conforme a igreja ia acontecendo. Finalmente, para encerrar, a primeira igreja é uma igreja que surge num contexto muito complexo, mas ela surge com um novo padrão de existir, um novo padrão, uma nova maneira de se relacionar com Deus, um novo jeito de se relacionar. Eles vão ter doutrina, mas a doutrina não será a lei acima de Deus.
Eles terão um relacionamento com Deus, e o relacionamento de Deus vai ser pautado num ato de intimidade, porque agora Jesus vai ensinar que Deus é Pai e que eles são filhos. Mas eles não são apenas filhos, eles são também súditos de um reino. Venha o teu reino. Mais do que isso, Jesus irá ensinar que eles são discípulos, sempre discípulos do grande mestre, que é o próprio Jesus Cristo. Essa primeira igreja é uma igreja que a partir dela, a partir desse padrão, ela vai ser espalhada por todo o império, E a partir então da primeira igreja de Jerusalém, realmente o cristianismo se espalha. Portanto, esses cristãos, a partir deles nós aprendemos algumas coisas, ensinamos a mesma coisa que eles ensinam: total dependência do Espírito Santo. Segundo, busca e firmeza no ensino correto como padrão de vida do cristianismo. Segunda coisa, nós temos um padrão, e é a Bíblia, e não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu sempre estou trabalhando com os meus alunos para que quando eles afirmem alguma coisa, eles afirmem com base no texto. Aí eu creio dessa maneira. Tudo bem, eu respeito a sua crença, mas com base em que texto? Com base em que contexto? Portanto, aquela igreja nos ensina isso. Vou repetir. Primeiro, total dependência do Espírito Santo. Segundo, busca e firmeza no ensino da Bíblia como padrão de vida cristã. Terceiro, manutenção da comunhão como exemplo de compartilhamento mútuo. Isso é igreja. Pode crescer uma igreja que não tem comunhão? Pode. Se eu não quero saber de você, se eu dou de ombro, se eu fico por trás falando mal, isso não acontece na igreja, tá? Estou pensando se alguma coisa. Se eu fico lá por trás, você viu aquela menina, você viu aquele menino, você viu isso, você viu aquilo. Se uma igreja que não cultiva ter pensamentos, mente em comum, amizade em comum, respeito comum, tá bom, tem alguém fazendo alguma coisa errada? Vai entender por que está fazendo aquilo errado. Tem alguém falando alguma coisa? Vai se acertar com ela. Isso aqui é uma coisa que a gente faz para matar a fofoca. Se alguém vem falar alguma coisa para você, você pergunta: quem disse? O nome da pessoa, porque eu vou falar com ela. Então, a manutenção da comunhão é a manutenção de relacionamento. Ter as coisas em comum, o maior valor que nós temos hoje, gente, é a nossa vida. Comunhão, isso é igreja. Quarto, a primeira igreja nos ensina temor e reverência como indicadores internos de que Deus é o nosso Senhor. Vou repetir. Temor, reverência, que indica que de fato Deus é o seu Senhor. Porque se você não tem temor a Deus, se você vive como você quiser, se você comete falhas, se você peca e já não há mais temor, se você trai a sua esposa, isso para você é normal, se você coloca a mão no dinheiro que não te pertence, isso não gera nenhum constrangimento em você, se você fala mal, se você agride, se você faz mal para uma pessoa, isso já não mexe mais com a sua consciência, alguma coisa está errada. Quinto, eles ensinam que Deus é digno de adoração e que nós não adoramos os atos que Ele faz, mas nós adoramos ao próprio Deus. Então não estou aqui na igreja porque a minha vida vai melhorar, e melhora mesmo, porque Deus é um Deus de prosperidade. Mas eu não estou aqui na igreja, eu não me envolvo com a igreja, e esse é o padrão da primeira igreja. Me envolvo aquilo pelo que Ele é. Pode acontecer, inclusive, que eu vou perder a minha vida, como aconteceu em Atos 6, Estevão perdeu a sua vida. Apedrejado. Pode acontecer que eu vá perder coisas, mas eu ganhei o que de mais importante pode haver na vida: a salvação na minha alma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa igreja nos ensina a oração é uma ação que o cristão faz para manter um coração limpo e alinhado com o coração de Deus. Por isso que eles perseveravam na oração. Quero conhecer esse Deus. E vou dizer uma coisa muito complicada nos dias de hoje. A imagem e o conceito de Deus está sendo muito distorcida no momento pós-moderno, que foi o que você falou, pastor, aqui para nós. A imagem
E o conceito de Deus está sendo muito distorcido. Qual é o Deus que você serve? Hoje é um Deus multifacetado, como aconteceu lá na primeira igreja também. Por isso que foi importante o estabelecimento da primeira igreja, para estabelecer de fato ali já alguns padrões que deveriam nortear todas as igrejas. E finalmente, 7, a simpatia como elemento natural que flui por conta de você ser uma pessoa satisfeita. Uma coisa importante para a igreja tem que aprender a respeito de simpatia e empatia. A gente não precisa tratar mal as pessoas, muito pelo contrário, esse é o conceito da palavra amor na língua grega. A palavra amor no grego é o agape. Agape é a bondade que não se cansa. Agape é a tomada de decisão racional de em todo tempo pagar o mal com o bem. Isso é amor. Esse amor bíblico. Ah, mas e o amor que eu tenho pelos meus parentes, pelos meus amigos? Ok, isso é sentimento mesmo. Okay, mas o amor, na boca de Jesus, quando ele diz que você vai ser conhecido se você tiver amor uns pelos outros, é esse amor aqui. É uma tomada de decisão racional. Então, quando alguém fala, fale aí para o seu irmão que você o ama, não está falando do frio na barriga que você sente, ou de um sentimento que você possa ter. Às vezes você nem gosta da pessoa. É possível? É. Você não precisa gostar de todo mundo, mas você tem que amar todo mundo. Esse amor aqui, racional, resposta ao amor de Deus, de pagar em todo o tempo o mal com o bem. E aí você aprende a ganhar a simpatia. E essa simpatia, que começa aqui, ela extrapola as paredes dessa igreja. E ela passa a ser vista onde? Na sociedade. E passa a impactar as pessoas. Como é que esse homem vive desse jeito? Como é que aquela mulher vive dessa maneira? Como é que essa família consegue manter a alegria, a satisfação, a simpatia? E a resposta é simples. Porque Cristo é o Senhor da minha vida. 9h em ponto. Que Deus nos abençoe. Primeira igreja, igreja de Jerusalém. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para as perguntas e respostas. O pastor vai conduzir. Alguém tem alguma... Jairo? A pergunta é muito, muito legal. Muito, né? Dá até umas aulas aí, essa sua pergunta, viu? Bem legal. A pergunta dele é o seguinte: como é que se dava as reuniões, ou seja, como é que era o culto, né, cristão? Primeira coisa que a gente pode entender deduzindo é que, de fato, os primeiros cristãos, eles são ou judeus helênicos ou judeus, judeu mesmo, né, aquele que foi helenizado. Tal. E, de fato, eles não tinham ainda um lugar ainda para se reunir. Agora, uma coisa muito interessante, eu não tenho todo o tempo para te falar isso, mas é o conceito de sinagoga. Quando você estuda como é que se dava o culto na sinagoga do judeu, é praticamente o nosso culto. Né? Abre com uma oração, aí faz um cântico, lê a palavra, aí alguém prega, aí tem um momento de contrição, é mais ou menos isso. Então, o judeu, ele mantém mais ou menos a adoração nesses moldes da sinagoga, o que sinagogue. Só que o cristianismo não adota o nome sinagogue, porque o nome sinagogue remete ao judaísmo. Então ele se apropria de um outro tipo de nome, que é a eclesia no grego. Só que eclesia é um conceito que já existe na Grécia Antiga, que é quando os cidadãos se reuniam para o bem comum da polis. E quem eram essas pessoas que se reuniam para o bem comum da polis? Os políticos, né, que eram cidadãos, né? E quem não queria se envolver eram os idiotes, né, que não queriam saber do bem-estar da cidade. É verdade, bem interessante isso. Então a eclesia era formada por pessoas que queriam o bem-estar da sociedade. O cristianismo abraça esse conceito de eclesia, que é bem interessante. Eclesia, que a eclesia é formada pelos ecletos, ou eclectos, que são os eleitos, são os escolhidos, né?
Então, quem são aqueles que são chamados para compor? Então, primeira coisa legal, pergunta, eles realmente usaram ainda por um tempo o ambiente judeu. E é por isso que até o ano 64 eles são considerados uma heresia do judaísmo. O cristianismo não é uma religião ainda autônoma. Então ele não sofreu tanta perseguição até essa data. E eles ainda usavam o ambiente. Só que tem uma coisa interessante. Então no sábado eles cumpriam, eles iam, né, se reuniam lá no templo, mas no domingo eles celebravam a ceia. Isso passou a ser uma tradição da primeira igreja. É que assim, é tanta informação, não dá para falar num tempo de 1 hora. Mas é muito interessante você estudar o contexto e a cultura e entender, primeiro, que ele já tinha uma maneira de cultuar, só que agora pautado nesses elementos que eu falei para você, na oração real, na proclamação da doutrina, não da lei que a sinagoga fazia. Então eles usam ainda o ambiente, mas adotam outro conceito, que é a ideia daqueles que vão sendo chamados por Deus, que iam sendo salvos, né? Isso é uma coisa interessante, todo termo que você pega no grego, né, essa ideia de que as pessoas não se salvam, mas elas iam, por quê? Porque Deus chama, fulano. Então essa voz de Deus chamava e eles se reuniam, e a adoração acontecia como resposta desse chamado. Segundo, né, usando o padrão que já fora estabelecido já, como um centro de adoração. Não sei se te ajudou. Bom, ele vai ficar aqui até umas 11 horas, então quem nós vamos precisar encerrar, eu vou fazer mais uma pergunta, e depois se você tiver alguma questão aí que não vai conseguir dormir sem fazê-la, você pode procurar o pastor depois do culto. Nós vimos aí na sua explanação que teve o problema, a forma como no Antigo Testamento era enxergado Deus, e logo depois Deus inaugura uma nova forma de igreja, de culto, inaugurando a primeira igreja, e aí o pessoal tem um conceito diferente de igreja, né? Muito bem, depois vem no período da história, chega lá com Lutero, Reforma, e acontece aquele novo, a reforma que acontece trazendo-os de volta para o conceito da primeira igreja, e hoje a impressão que eu tenho, e que acho que muitos têm, é que houve um distanciamento de novo dos conceitos ditos por você hoje aí nas Escrituras e da primeira igreja. Na sua visão, quais são os fatores predominantes para essa distância da igreja atual para a primeira igreja com esses conceitos colocados hoje aí? Nossa, compliquei, não sei se vocês conseguiram entender. Não, muito boa. Não, são 3 coisas. Primeiro, a primeira igreja de Jerusalém. Segundo, depois de 31 de outubro de 1517, quando se dá a reforma protestante, é uma reforma, né? Então Lutero nunca quis deixar a igreja, ele foi convidado a sair, né? Desculpa a expressão, é bem assim mesmo, né? Foi chocado para fora, enxotado para fora. E a igreja de hoje, né? São 3 situações interessantes. A primeira coisa, vamos pensar na igreja de hoje. As igrejas são diferentes? É uma pergunta. Elas são diferentes? E a diferença é uma só. Por que a igreja hoje ela é diferente? Uma só. A diferença é hermenêutica. Não tem outra diferença. O que significa isso, Marcos? Significa que as igrejas são diferentes da maneira como elas interpretam o texto, quando elas se aproximam, como elas entendem realmente a palavra de Deus. Então nós temos um livro, esse livro é a Bíblia, que é o plural, né, de livro, então é livros no grego, e composto de 66 livros. Esse livro é um texto, escrito num contexto, e dentro de uma história. Então você não pode fazer uma interpretação de qualquer maneira, mas as igrejas não têm mais essa reverência, esse temor. Aí eu volto para Lutero, foi isso que Lutero resgatou, é isso que a reforma protestante resgatou. Resgatou a reverência e o temor a Deus, mas também a honestidade e a precisão com relação à Bíblia. Então a hermenêutica, o modo do reformador interpretar o texto, passou a ser diferente como a igreja cristã
a Igreja Apostólica Romana, né, Católica Apostólica Romana, fazia. Que é o problema que nós vivemos hoje. Hoje nós temos um problema sério. Por quê? Porque hoje a cultura nossa é norteada pela pós-modernidade. A pós-modernidade, ela é relativista, ela não crê numa verdade absoluta. E ela nasce exatamente questionando o conceito, o termo. Então, a nossa cultura é norteada por uma ideologia que não nasce na filosofia, mas nasce na crítica literária. O que significa? Nasce dentro do conceito de linguística. Você questiona. Há um significado de fato nessa palavra? Então, a pós-modernidade questiona. Então, quando a gente fala, por exemplo, família, é um conceito? Aí a pessoa fala, é um conceito relativo. Quando você fala homem, mulher, não, isso é relativo. Ah, mas eu estou vendo, é uma mulher. Não sei, depende. Você percebe? Há um questionamento intenso. Agora, quando isso vai para o texto, complica muito. Então, a igreja hoje é uma igreja de muitas faces. Por quê? Porque não há, aí voltamos para a primeira igreja, não há a busca de um padrão. Então, a igreja perseverava na doutrina como um padrão. Então, claro, era muito mais simples. Hoje a gente não fala mais, vamos voltar para a primeira igreja. Não, não é assim, não funciona assim. Isso aí é um pouco infantil pensar assim. Por quê? Porque a igreja é embrionária, a igreja não tem ainda os elementos que ela precisaria ter para ser uma eclesia. Nós temos hoje. Hoje nós temos. Então, eu penso que a primeira igreja estabeleceu realmente a proposta da perseverança na doutrina, mas na Reforma Protestante nós aprendemos que há uma maneira de interpretar, há um método de interpretação. Qual é o método correto? O método que leva em conta o caráter da Bíblia. O método que reconhece as características do texto. Então, por exemplo, eu não posso nunca desconsiderar o autor quando eu estou fazendo um trabalho interpretativo. Então, hoje você teve um exemplo de como nós situamos o texto dentro do contexto maior. Você teve uma visão diferente da igreja, da cidade de Jerusalém, para quem não conhecia. Mas há um autor escrevendo, que é Lucas. Ele está inserido lá. Eu não posso desconsiderar esse autor. Hoje em dia, qual é o tipo de interpretação que se faz? Vai para o texto, aquilo que eu entendo, ensino. Não está certo fazer isso. Por isso que você começa a ter doutrinas diferentes, maneiras de enxergar. Você é mestre, sabe também muito bem o que eu estou falando. E aí o que eu faço? Faço um divórcio do autor. Não importa o que o autor quis dizer, importa o que eu entendo. Outra coisa, não importa o contexto. Hoje em dia, a pessoa abre o texto, lê um versículo e prega outra coisa, completamente diferente. Não leva em conta o que o texto está dizendo, não leva em conta o contexto está dizendo, e aí você tem uma série de distorções e a igreja vai ficando diferenciada, fragmentada, dividida. O que fazer? Levar em conta o texto. O que a Bíblia é? De novo, é um livro, ela é um texto tem gramática, um texto tem sintaxe, o texto foi escrito ao longo da história, o texto tem cultura, tem um aspecto religioso, mas tem um aspecto cultural, econômico. Deus fez dessa maneira. A Bíblia está completamente entrelaçada com a história, então temos que conhecer a história, temos que entender realmente a sua evolução. A igreja, hoje, tem que manter o seu temor, a sua reverência a Deus, mas também será guardiã da sã doutrina. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Esperamos contar com você em outras oportunidades aí.